Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos aí resolver mais um exercício de física. Cuidado que nesse exercício de física nenhuma das alternativas aqui que foram disponibilizadas, nenhuma dessas estão corretas, nenhum desses itens estão corretos. Vamos chegar aqui na resposta correta, tá? Você vai ver que não é nenhuma dessas daqui. Vamos ler o exercício e vamos tentar entender, ó. Mineradores de carvão, interior de Santa Catarina, construíram um túnel para acessar uma imensa quantidade desse material. Este túnel possui um comprimento de 220 metros por 7 metros de largura. A altura do túnel é 8 metros. Ele se encontra a uma profundidade de, em relação à superfície. A densidade do solo que o túnel foi construído é de 3,1 gramas por centímetro cúbico. O peso sustentado pelo túnel é de 2,3 vezes 10 elevado a 9 newtons. Qual a profundidade deste túnel? Então vamos tentar entender aqui, ó. Eu tenho um túnel, vamos tentar desenhar aqui, ó. Eu tenho um túnel. Esse túnel aqui, ó. Esse túnel aqui, desenhar. Tem um comprimento de 220 metros. Comprimento. Vou colocar de outra cor aqui, né, para ficar mais fácil. Tem um comprimento de 220 metros, tem uma altura de 8 metros e tem uma largura de 7 metros esse túnel, tá? E aí ele tem areia em cima dele, né? Tem terra em cima dele, tem o solo em cima dele, né? Então tem o solo aqui que vai até a superfície, tá? Até a superfície aqui, ó. Tudo daqui tá cheio de solo. E aí ele quer qual que é a profundidade D, tá? A profundidade D, ele assim, ó, encontra a profundidade D em relação à superfície. Não deixa bem claro o que é a profundidade para ele, tá? Se a profundidade seria da superfície até o chão do túnel, a superfície aqui até o chão do túnel, ou da superfície até o teto do túnel, tá? Eu vou considerar que esse D aqui vai ser da superfície até o teto do túnel, tá? Como se tivesse as respostas corretas, né? Mas aqui não tem nenhuma resposta, nem a resposta considerando da superfície até o teto, nem a resposta considerando da superfície até o chão, tá? Se tivesse, por exemplo, só a resposta considerando da superfície até o chão, beleza, eu ia considerar da superfície até o chão. Se tivesse só a resposta da superfície até o teto, beleza, eu ia considerar isso, tá? Mas aqui não tem nenhuma resposta correta. Então eu vou considerar o quê? A profundidade do túnel é da superfície até o teto do túnel, tá? Depois do teto até o chão tem mais 8 metros, tudo bem? Se considerar da superfície até o chão, é só depois você acrescentar 8 na resposta que eu vou ter final, tá? Só isso, acrescentar 8 metros na resposta final. Mas eu vou considerar isso daqui. Aí a gente tem o seguinte, ó, ele deu o quê? Então ele deu todos esses tamanhos aqui do túnel, né? O comprimento, a largura, a altura do túnel, falta a profundidade, né? Ele deu aqui, ó, a densidade, vou chamar de D maiúsculo, não confundo com esse D, né? Ele deu a densidade do material que é feito aqui, ó, o solo, né? Que é 3,1 gramas por centímetro cúbico. Ele deu a força, né? Que o túnel está sustentando, tem um peso aqui, né? Que o túnel está sustentando, que é esse daqui, ó, né? 2,3, esse é o peso, né? 2,3 vezes 10 elevado a 9 newtons, né? E aí ele quer, dado tudo isso daqui, ele quer calcular qual que é essa profundidade. Vamos começar, antes da gente começar a resolver, vamos só trocar esse gramas por centímetro cúbico, né? Desculpa, gramas por centímetro cúbico, para quilogramas por metro cúbico. Porque vamos deixar tudo no SI. Ó, aqui está tudo em metro SI, aqui está em newtons SI. Só falta esse daqui para o SI, tá? Senão vai dar errada a conta. Vamos transformar esse daqui para SI. Como que eu transformo gramas por centímetro cúbico para quilogramas por metro cúbico? Você multiplica por 1000. Mas, professor, por que multiplica por 1000? Vamos lá, vou explicar. Você vai entender por que multiplica por 1000. E vou explicar com esse daqui, ó. Eu tenho 3,1 gramas
por centímetro cúbico, tá? O que eu vou fazer? Eu não quero grama, eu quero quilograma. Mas não basta colocar o K aqui. Se eu colocar o K, tem que colocar alguma coisa para compensar. O K a gente sabe que é 10 elevado a 3 positivo. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui por 10 elevado a menos 3, tá? Para compensar esse K que eu coloquei. Porque se eu coloquei um 10 elevado a 3, eu coloco um 10 elevado a menos 3. Porque 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 3 dá 1, tá? Que multiplica por 3,1, não muda nada. E embaixo tem o centímetro cúbico. Aí eu quero tirar esse cent. Então perceba que eu tenho aqui, ó, centímetro cúbico. Eu vou tirar o cent, só que o cent é o quê? O cent é 10 elevado a menos 2. Então vou colocar aqui um 10 elevado a menos 2. Aí em cima eu tenho 3,1 vezes 10 elevado a menos 3 quilogramas. Embaixo, vamos distribuir o 3 aqui, ó. 10 elevado a menos 2 elevado a 3, potência de potência, multiplica o expoente, né? Vai ficar 10 elevado a menos 2 vezes 3 menos 6. E o cubo vem para o metro, né? Metro cúbico. Continuando aqui, eu vou ter 3,1 vezes 10 elevado aqui, ó. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai o expoente. Pega o expoente do de cima menos o expoente do de baixo, que é menos 6. Quilograma por metro cúbico. Aí é o seguinte, vai ficar 3,1 menos com menos dá mais, menos 3 mais 6 dá 3. Então fica vezes 10 elevado a 3 kg por metro cúbico. Beleza? Então, grama por centímetro cúbico, o que a gente faz? Multiplica por 1000, ou seja, por 10 elevado a 3 para transformar em quilograma por metro cúbico. 3,1 vezes 1000, aí a casa vai andar 3, a vírgula vai andar 3 casas, né? Então tá aqui, anda uma, acrescenta um zero, anda uma, acrescenta um zero, anda uma. Então ela estava aqui, andou uma, andou duas, chegou aqui, né? 3.100 kg por metro cúbico. Então falar que a densidade 3,1 gramas por centímetro cúbico é a mesma coisa que falar que é 3.100 kg por metro cúbico, né? Ou seja, cada metro cúbico de material que eu tenho daquele solo vai pesar 3.100 kg, que seria a mesma coisa cada centímetro cúbico do material pesar 3,1 gramas, tá? Beleza, a gente já transformou tudo para si, já entendeu o problema, já entendeu o que eu estou interpretando como profundidade. Vamos tentar resolver. Para resolver, eu vou lembrar algumas coisinhas. Primeiro, eu sei o peso. Qual que é a fórmula do peso? Peso é massa vezes gravidade. Beleza? Eu sei a fórmula da densidade. Qual que é a fórmula da densidade? A densidade, que eu vou chamar de D maiúsculo, vai ser massa sobre volume. Tá? Eu vou passar o volume aqui multiplicando. Então, a massa vai ser a densidade vezes o volume. Tá? E eu sei também a fórmula do volume. O volume, no caso, de um paralelepípedo, que eu estou considerando paralelepípedo, que é o que o exercício provavelmente está pedindo. Né? Um paralelepípedo, que ele deu comprimento, altura, largura, provavelmente é um paralelepípedo que se trata um túnel. Né? E o volume de um paralelepípedo é o quê? É o comprimento vezes a largura vezes a altura, que seria a profundidade. Tá? Mas cuidado, no nosso caso, vou colocar a profundidade, depois eu mudo aqui, tá? Comprimento, largura e profundidade aqui. Por que eu vou colocar profundidade? Porque nesse caso a gente não quer calcular o volume disso daqui. A gente quer calcular o volume de terra. Por que o volume de terra? Porque o peso, na verdade, vai ser a massa, o peso que o túnel está sustentando vai ser a massa desta terra vezes a gravidade. E a massa desta terra a gente precisa calcular pela densidade. Só que a densidade é massa sobre volume. Então a gente vai precisar do volume de terra que a gente tem. Então o volume de terra que a gente tem é o quê? É o comprimento do túnel. Concorda que o comprimento do túnel é o comprimento de terra que tem em cima dele. A largura do túnel é exatamente a largura de terra que tem em cima dele, esse paralelepípedo. E aí a altura vai ser a profundidade. Tá? Então perceba que a gente tem um paralelepípedo em cima de outro, né? E a gente está calculando esse paralelepípedo de cima, que é o de terra, o paralelepípedo de terra em cima do túnel. É ele que está fazendo essa força ali no túnel, tá? Profundidade, ou se você quiser já chamar direto, a gente já chamou aqui qual que é a profundidade de D, né?
Já vamos chamar essa profundidade de D. Vai ser o comprimento vezes a largura vezes a altura ou profundidade. Eu já estou chamando essa profundidade de D. Tá? Agora vamos substituir tudo aqui. Como? Bom, olha só. Peso não é massa vezes a gravidade? Só que massa é densidade vezes volume. Então aqui eu vou trocar massa por densidade vezes volume. Tudo bem? Troquei aqui a massa por densidade vezes volume. Só que o volume é o quê? Comprimento vezes largura vezes a profundidade que eu estou chamando de D. Então, olha só. O volume eu vou trocar por quê? Pelo comprimento vezes a largura vezes a profundidade vezes G. Então, olha só. O peso, que é massa vezes a gravidade, eu posso trocar massa por densidade vezes volume, conforme a gente viu aqui. E o volume eu posso trocar por comprimento vezes largura vezes altura. O que a gente tem? A gente tem o peso que está sendo sustentado? Tem. A gente tem o D, que é a densidade? Tem. Que seria, no SI, 3.100. A gente tem o comprimento? 220. A gente tem a largura? 7. A gente tem o D, que é a profundidade? É o que a gente quer. E o G ele não falou, mas vamos usar 9,8. Então falta só o D. Então eu vou passar tudo para lá dividindo. Então eu vou passar o D para lá, que é a densidade, dividindo, o C para lá, que é o comprimento, o L para lá, que é a largura, e o G para lá, que é a gravidade. Vou deixar só aqui o D, que é a profundidade, tá? O D que é a profundidade, que é o que eu quero saber. Então, olha só, pronto, dá para calcular a densidade, desculpa, a profundidade. É só pegar o peso. O peso é 2,3 vezes 10 elevado a 9 newtons. Esse é o peso, né? Eu vou dividir o quê? Pela densidade no SI, que é 3.100, a densidade é 3.100, vezes o comprimento, que é 220, vezes a largura, que é 7, vezes a gravidade, que eu vou usar 9,8. Pronto, cheguei aqui na fórmula para a gente achar a nossa profundidade, que ele chamou de D. Tá? Então, só fazer o quê? Você pode multiplicar tudo isso daqui, depois dividir esse pelo produto daqui, ou você pode fazer esse dividido por esse, depois dividir o resultado divide por esse, o resultado divide por esse, o resultado divide por esse, tá? Vamos fazer isso, ó. Vou pegar aqui 2 vezes 3 vezes 10 elevado a 9, que é o peso, tá? Vou dividir por 3.100, que é a densidade. O resultado, vou dividir por 220, que é o comprimento. O resultado vou dividir por 7, que é a largura. O resultado eu vou dividir por 9,8, que é a gravidade. O que dá? 49,16, né? Ou seja, 49, arredondando, 2 metros. Então, essa daqui é a profundidade, tá? Então, essa profundidade D aqui, ó, é 49,2 metros, tá? Perceba que ele não dá 49,2 metros, mas o que o gabarito considerava como certo seria esse 492. É esse daqui que o gabarito estava considerando como certo, tá? Que errou, na verdade, pela vírgula, né? Faltou uma vírgula. Se tivesse vírgula em todos aqui, ó, por exemplo, se tivesse vírgula, pode ser que faltou essa vírgula aqui na hora de escrever, não sei. Se faltou essa vírgula, aí beleza, bate com o que o gabarito estava considerando correto, tá? Mas tirando a vírgula, trocou o número, né? Então você já ficou sem a resposta certa. Mas a resposta certa, como a gente viu, é 49,2 metros. Isso considerando que a profundidade é da superfície até a altura até o teto do túnel, né? Se ele falar que essa profundidade é da superfície até o chão do túnel, né? Aí eu vou pegar esse 49,2 de terra mais 8, né, que daria 57,2, aí mais 8, que daria 57,2, aí isso seria a profundidade, tá? Mas do jeito que eu considerei a profundidade sendo só de terra, seria 49,2, ok? Espero que tenham gostado da resolução desse exercício. Abraços e bons estudos a todos.